Acorda, brozinho, saudade de vocês, viu? Olha, primeira coisa que a gente vai fazer quando acabar tudo isso aí, a gente se reunir de novo, não vai ser uma aula não, vai ser um churrascão que nós vamos combinar, brozito, e vamos dar um big abraço emocionante. Cara, se Deus quiser, daqui a pouco já tá acabando isso e a gente já tá tendo aula é, ao vivo, sem essa aula online, tá? Enquanto isso, vamos continuar por aqui, né, bro? Presta atenção no que eu vou conversar com vocês. Ó, é o seguinte, ó. A, vamos já nos preparando para uma prova. Quando for marcada uma prova do anjo, a gente já começa uma revisão hoje. Ou seja, você vai ter uma videoaula de uma revisão 1 para a prova do anjo quando for marcada. Tá bom? Não é uma boa, Brusitio? Pelo menos você assiste quantas vezes você quiser. E é o que eu falei, por uma aula só por semana não dá. No Zoom eu não conseguiria nunca ter um rendimento assim para fazer uma bela revisão para vocês. Só que agora vocês vão colaborar comigo. Olha o que a gente vai fazer. São assuntos que vocês já viram. Até acredito que esse daí você viu até antes de começar a quarentena, viu, Brusitio? Então eu vou ler o exercício com você, você vai apertar o pause e vai tentar fazer um pouquinho. Só que se você vê que você não está lembrando, não lembra mais, não tem importância. Daí você já dá continuidade na gravação que eu já volto com a resolução. Vou ler a questãozinha para você, bro. De uma garrafa de café totalmente cheia, 60% foram consumidos. Tá. E com o café restante ainda, foi possível encher 3 copinhos de 50 ml cada um, restando ainda 50 ml na garrafa. Tendo como base essas informações, ele quer saber a capacidade total dessa garrafa. Nossa, uma bela questão que costuma cair legal em concurso, misturando raciocínio lógico com porcentagem. Quer tentar fazer, bro? Lê com calma, aperta o pause. Eu já volto com a resolução, Niquitinho de Anjo. Amo vocês. E aí, moçadinha, conseguiram fazer? Uma questão bem elaborada. Olha a organização, é importante. Como eu sempre falei para vocês que a organização ajuda no decorrer da resolução da questão você lembrar coisas que no início você não saberia, tá? E qual a resposta? A resposta está aqui, ó. A garrafa cheia, acompanhe comigo o mouse aqui, ó. Resposta está em cima da foto do anjo. 500 mililitros. Quase não encontrei espaço para colocar minha foto de tantas coisas que eu fiz aí. Vamos para a resolução detalhada. Ah lá. De uma garrafa de café totalmente cheia. Está aqui a garrafa de café, imagine que ela está completamente cheia. Aí começa. 60% foi consumido, concorda? Joguei para cá. Você concorda que se 60% foi consumido, é lógico que restou quanto? Um total é 100%, não é, bro? Então restou 40%. Tudo bem até aí? Só que ele fala que o restante, esses 40%, veja bem, não foi falado que sobrou 40%. Logicamente você deduz, se consumiu 60%, o total 100%, sobraram, restaram 40%. Com esses 40% foi possível encher 3 copinhos, olha o anjo desenhando os 3 copinhos, de 50 mililitros cada um. E fora isso, restando ainda mais 50 ml na garrafa, mililitros na garrafa. Ou seja, com o restante, 3 copinhos de 50 ml cada um, dando 150 ml desses 3 copinhos. É só somar ou fazer 3 vezes 50, como queira, mais 50 ml que ele falou que restou ainda. 150 mais 50, restou na garrafa 200 ml. Agora vem o pulo do gato, pelo amor de Deus. Aonde está escrito logo, preste atenção. 40% corresponde a quanto de café? 200 ml, anjo, é o que restou. Então você coloca aqui, 40% equivale a 200 ml de café. Mas ele quer a capacidade da garrafa inteira. Ele quer a capacidade, acompanha comigo lá em cima, a capacidade total dessa garrafa. A capacidade total dessa garrafa não são 40%, são 60%. Então 60% x. Aí você multiplica em x aqui, ó. Olha lá, o 40 casa com x, 40x, e o 100 multiplica 200, dando 20 mil. Ou seja, 2 com 4 zeros na frente. Os 2 zeros que tinha e os 2 zeros do 100 que juntaram, formando 20 mil. Dá para cortar bem de levinho um zero daqui com um daqui. Fica 2.000 dividido por 4. Como eu tinha pouco espaço aqui, eu fiz mentalmente, tipo, é uma equaçãozinha, né? 2.000 dividido por 4 dá 500 ml, ou seja, a capacidade total dessa garrafa térmica é de 500 ml. Ó, percebi, tá bem explicadinho, tá bom, brosito? E com isso começa a primeira questão de revisãozinha para a futura prova de lógica de anjo aí, tá bom, bro?
Vamos para o exercício 2, brozito, mais um exercício de lógica para a gente trabalhar. Só que antes queria comentar uma coisa com você, bro. Eu já até tinha falado com vocês, eu acho. Se você tiver algum amigo que estuda numa escola do estado e que gosta de estudar, você vê que ele, nossa, ele adora matemática, principalmente questão de raciocínio. Pode passar o link para eles, pode ficar sossegado. É que o Anjo dá aula pelo YouTube, mas é privado, tá? Então você passando o link para ele, ele vai conseguir assistir de boa. Até agora ele pode estar assistindo aí, brosito, né? Se Deus quiser, passa aí, você faz sua parte, o Anjo faz a minha, a nossa, né? E vamos levando aí, dá força pro brozinho. Aí, vamos ler uma questãozinha aí. Também já trabalhamos com questões desse tipo. Vamos ver se você consegue fazer. Vou ler ela primeiro, você aperta o pause e tenta fazer. Numa loja de eletrodomésticos, uma batedeira e um ventilador tinham o mesmo preço. Depois de 10 dias, o preço da batedeira subiu 8% e o do ventilador caiu 4%. Quanto gastará a mais na compra de uma batedeira e um ventilador, ou seja, depois de 10 dias? Tem as candidatas à resposta. Será que gastará 1% a mais, 2% a mais, 3, 4 ou 5? Lembra dessa questão? Se lembrar, tenta fazer um pouquinho. Não lembrar, não tem importância. Dá continuidade, porque daqui a pouco, na videoaula, porque daqui a pouco eu já volto com a resolução da questão, bro. E aí, moçadinha, conseguiram fazer? Tô torcendo, hein? A resposta, deixa eu mostrar para você aqui, ó. Aumenta 2%, alternativa B. Vamos detalhar a resolução. Primeira coisa, organização. Olha o que Anjo fez. Marcou a batedeira, marcou o ventilador. Só que o pulo do gato, a parte mais importante da questão é você saber com esperteza adotar um preço para a batedeira e para o ventilador. Perceba que no enunciado fala que a batedeira, acompanha o mouse, e o ventilador têm o mesmo preço. Então, como existe uma matéria chamada porcentagem, eu vou adotar 50 para a batedeira, chutei um valor para a batedeira, só que são iguais, e 50 para o ventilador. Você pode adotar, Anjo? Pode, o que manda é a proporção, pode sim. Só que eu fui esperto, porque eu adotei um valor que somado dá centagem. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi, Anjinho. Se existisse uma matéria chamada dosentagem, por dosentagem, você colocaria aqui 100 e aqui 100 para dar 200? Sim, se tivesse quatrocentagem, 200 e 200 para dar 400. Ou seja, esperteza na hora de você colocar os valores. Daqui 2 minutos você vai entender por que eu coloquei o valor de 50 para dar 50 aqui e dar 100. Você viu que os valores são iguais. O exercício fala isso, tá? Adotei 50, o preço seria R$ 100. Passou-se o tempo, o enunciado fala que passou-se 10 dias. Só que nesses 10 dias ele deixa bem claro, brosito, que a batedeira aumentou 8%. Deixa eu tirar a foto para a gente fazer. Se ela aumentou 8%, primeira coisa que você deve fazer, calcula 8% de 50, que era o preço antes do aumento. Corta um zero com um zero, acompanha o mouse. Dá 40 dividido por 10, corta de novo aqui, dá 4. Ou seja, não aumentou nesses 10 dias R$ 8. Aumentou 8%, que implica em R$ 4 de aumento. Vai para 54. Tudo bem? Utilizando a mesma linha de raciocínio para o ventilador. Só que o ventilador fala que caiu 2% nesses 10 dias. 2 não, desculpa, 4%. Caiu, olhei aqui, me confundi. Caiu 4%. Então você vem aqui e faz 4% de 50. Corta, corta, dá 20 dividido por 10, dá 2. Ou seja, reduzir 4% em termos financeiros representa reduzir R$ 2. Era 50, abaixou 2, vai para 48. Aí você soma depois de 10 dias o preço que passou a ter os dois. 54 mais 48 dá 102. Ou seja, era 100 e foi para 102. Aumentou quanto? 2%. Porque eu fiz aqui virar 100. Agora, se fosse dosentagem, eu colocaria aqui para dar 200. E aumentaria, por exemplo, se fosse um exemplo, 2 por 200. Então, eu fiz de propósito para dar 100 aqui, para ver quanto aumentou aqui. De 100 para 102, aumentou 2%, que era o preço inicial. Entenderam? Então, a alternativa B é a alternativa correta. Tá aí uma questãozinha de revisão para nossa futura prova de lógica, e certamente você vai se encontrar com ela novamente, né, brozinho? Aguarda que eu já volto com outra questão aí pra gente trabalhar. Continuando nossa revisão, brozito, última questão, bro, da videoaula de hoje.
Vamos ler ela e você vai tentar fazer. Ela dá um pouquinho de trabalho novamente entrando o tema porcentagem. Meu Deus do céu, como cai exercícios de porcentagem em concurso. E a lógica também não podia deixar de ser diferente. Lógica misturando com questões de porcentagem. Bom, vamos lá. Paulo tomou um empréstimo de R$ 70.000 a juros de 3% ao mês. 2 meses depois ele pagou 39.263, ou seja, ele volta no banco depois de 2 meses e tenta quitar um pouquinho essa dívida de 70 mil que já está lá há 2 meses, a juros compostos. Depois eu explico com mais detalhes isso aqui. Ele tenta quitar um pouquinho, reduzir do empréstimo e 1 mês após esse pagamento liquidou todo o seu débito. Ou seja, ele vai depois de 2 meses dar essa grana de 39.263. Óbvio que vai ter um pouquinho de dinheiro ainda para ele ter que pagar, ele vai ficar devendo, mesmo porque era 70 mil que ele pagou, que ele emprestou no início. E depois de 1 mês ele volta e quita tudo. O exercício quer saber quanto que ele pagou no último mês, quanto foi esse pagamento para liquidar tudo que ele estava devendo lá, tá? Aperta o pause e tenta fazer que eu já volto com a resolução, bro. E aí, moçadinha, conseguiram fazer? A resposta aqui, ele vai ter que quitar com 36.050, alternativa D. Vamos para a resolução. Primeira coisa, você tem que perceber que tem que ter uma organização, porque são várias contas para serem feitas. Anjo usa muito esse esqueminha de seta e retângulo. Eu já tinha até resolvido questões assim para você. Veja nessa revisão como que eu fiz. Primeira coisa, ele emprestou 70 mil. Passou-se 1 mês, tá? Acompanhe o mouse. Teve um reajuste de 3%. Ele fala juros compostos. Calma que eu já vou te falar o que vai acontecer. Já tinha comentado, em caso de você ter esquecido. 3% de 70 mil. Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Fica 3 vezes 700, dá 2.100. Ou seja, o reajuste em cima dos 70 mil foi de 2.100. 70 mil mais 2.100, 72.100 era o dinheiro que ele estava devendo depois de 1 mês que esse dinheiro ficou recebendo juros aí de 3% ao mês. No segundo mês, acompanhe comigo, mais 3%, e aí entra juros compostos. Essa porcentagem não é em cima do valor inicial, sendo aí um juro simples, são juros compostos. A porcentagem é em cima do valor já aumentado. Ou seja, vai virar uma bola de neve isso daí. 3% do valor já aumentado, que seria 72.100. Percebeu? Aqui era de 70 mil, aqui já é de um valor maior. Corta 2 zeros, corta 2 zeros. Você fazendo 3 vezes 71, tá? 3 vezes 721. Vai dar aí o seu 2.163. Tá? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. 2.163 é o reajuste do segundo mês. Você pega 72.100, deixa até a conta aqui para você ver. Aqui, ó, 72.100 e acrescenta o reajuste do segundo mês, que seria 2.163. Fica 3, fica 6, somando, viu? 2, 4, 7, 74.263 é o que ele está devendo. Aí ele vai lá e tenta quitar um pouquinho, reduzir um pouquinho. Ele paga 39.263, ou seja, de 74.263 você tira o que ele tentou, que ele pagou. Faz uma continha de menos, fica 0, 6 para 6, 0, 2 para 2, 0, 9 empresta do 7 para 14 dá 5 e 3 para 6 são 3. Ele fica devendo 35 mil. Agora o medo, aqui você tem que tomar cuidado numa questão. Ele fala assim, determine o valor do último pagamento, mas esse dinheiro ficou um mês após ele foi lá. Então, se ele está achando que depois de 1 mês ele volta lá e ele vai quitar os 35 mil, ele está enganado. Porque se ele voltar lá depois de 1 mês, vai render juros de novo. Vai dar novamente. Esse é o grande pulo do gato, que às vezes a pessoa que está fazendo uma questão, ela cai do cavalo. Se ele estava devendo 35 mil, ele não vai pagar 35 mil, porque ficou mais 1 mês. Ele fala, e 1 mês após o pagamento, para tentar reduzir a dívida. O dinheiro continuou lá, rendeu mais 3% de juros. 3% em cima dos 35 mil que sobraram. Corta, 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 corta. 3 vezes 350, deixei a continha aqui, ó. Vai dar
3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 1050, ou seja, 35.000 mais 1.050 vai dar 36.050. Aí ele volta lá no banco depois de um mês e fala, quero quitar. Então o senhor vai ter que me pagar 36.050. Ou, mas não é 35.000? Não, o dinheiro ficou mais um mês aqui. Rendeu mais uns juros aí de 3%. Tá bom? Então a resposta é 36.050. Espero que vocês tenham entendido essa questãozinha envolvendo juros compostos aí, porcentagem. Tá bom, Brositio? Revisão 1 por uma futura prova de lógica aí. Semana que vem eu já venho com uma revisão 2 e vocês vão estudando essas revisões. A vantagem da videoaula, como eu falei para vocês. Agora eu tenho um recado importante aí. Eu vou voltar com um recado importante. É interessante você prestar atenção no que eu vou falar. Não pare de assistir, a não ser que tenha uma outra aula Zoom que já está dando tempo do outro professor, mas não deixe de ver à tarde, mesmo porque eu vou falar a palavra-chave no começo. No começo da outra parte, que eu já estou vindo aqui, vou falar a palavra-chave. Aguarde um pouquinho que eu já estou voltando. Viu, Brositio? Vamos conversar um pouquinho. Eu tava conversando com a Aline e ela estava me falando, fica tranquilo, viu, Brositio? A prova de vocês, pelo que ela me falou, vai ser daqui aproximadamente um mês e meio. O Anjo simplesmente fez essa revisãozinha para você deixar guardado numa videoaula. É aquela história, depois quando passar um longo tempo, vai que você esqueceu do assunto, como eu falei, vai que essa prova vai ser daqui um mês e meio mais ou menos, você tem a videoaula para você assistir e fazer a revisão dos conteúdos que vão cair, tá? E o que a gente vai fazer agora? Se sobrou algum tempinho dessa aula sua para a aula Zoom que você vai ter depois, você já começa. Anjo fez uma simulação de uma prova para a gente treinar. Vai fazer de conta que é a prova. É assim que vai ser a prova do Anjo daqui esse um mês e meio aí, tá bom, Brositio? Como que vai ser? Anjo, mas você vai ter que postar alguma atividade na plataforma? Vai sim, mas o Anjo fez um tutorial. Acompanha com o Anjo aí, ó. Perceba que a gente está na plataforma Escolariza do colégio, viu? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, futuramente, quando você for fazer uma prova, e hoje, se não der tempo agora, porque está começando a aula do outro professor às vezes, você vai fazer à tarde, como atividade para entregar para o Anjo até 10 horas. Vamos fazer de conta uma simulação da prova. Aí o que acontece? Você entra lá na parte do Anjo, lá, a videoaula do dia 19/5 você já assistiu, tá? Tá assistindo agora. Aí você vem aqui, no dia verdadeiro, aqui vai estar escrito prova. Hoje a gente vai exercitar. Aí você vem aqui e clica simulação da prova. Tudo bem, Brositio? A hora que você clicar em simulação da prova, tá aqui, a provinha. No caso nosso, pra gente treinar, uma simulação. E daí, o que eu vou fazer, Anjo? Você vai pegar são 3 questõezinhas para você treinar. No dia verdadeiro, quando a gente for fazer, quando a Aline marcar, vai funcionar da seguinte maneira, Brositio. Vocês vão ter que estar com a câmera ligada para eu ver o que vocês estão ali fazendo, tá? E vocês vão fazer no horário da aula Zoom. Vocês vão entrar aqui, fazer as questões, resolver. Como tá aqui, ó, você pega, quem tiver impressora e quiser imprimir, perfeito. Daí você pega e resolve essas questões. E quem não tiver impressora, Anjinho, você vai fazer o seguinte, daí você pega uma folha, coloca seu nome e faz bem bonitinho, porque o Anjo vai ter que corrigir virtualmente, né? Vai ter que corrigir online. Você faz bem bonitinho a resolução e pega o seu celular, tira a foto da questão 1. Depois tira a foto da resolução da questão 2 e tira a foto da resolução da questão 3. Nesse caso, você vai fazer isso hoje, certamente vai fazer à tarde para entregar para o Anjo. Depois que você tirou a foto da resolução das questões que você fez, você vai fazer isso aqui. Aí você já sai dessa parte aqui. Você já pode sair dessa pasta, porque essa pasta, lá, você já entrou na simulação da prova, alguns alunos já imprimiram e resolveram e tiraram foto da resolução, outros que não imprimiram pegaram uma folha, não precisa copiar o enunciado, só a resolução, resposta só não quero, viu, Brositio? Eu quero a resolução, como se chegou naquela resposta, tá? Estamos fazendo uma simulação como se fosse a prova verdadeira. Feito isso, você tirou a foto lembra que eu falei que era para tirar foto de cada questão da resolução? Aí acompanha comigo aqui no monitor. Você pega, Brozinho, e vem aqui, ó, onde está escrito anexar resolução da simulação da prova aqui. Hoje à tarde você vai fazer isso. Você vai fazer aqueles 3 exercícios que são referentes já à matéria que vai cair na prova quando vocês estiverem, já estão estudando. Aí você vem aqui. Olha lá, Brositio. Até vou tirar minha foto daqui para você entender com mais clareza.
anexar resolução da questão 1. Sabe aquela questão que você tirou foto? Você vem aqui, ó, e clica aqui, ó, anexar arquivo. Arrasta a foto aqui, ó, e dá um OK. Você já enviou para o Anjo a resolução da questão 1. Você vai fazer isso ou hoje de manhã, se der tempo, não atrapalha a aula Zoom do outro professor, senão você larga, depois você faz à tarde. Insisto em dizer, vou falar de novo, você tem até 10 horas para entregar para o Anjo essa simulação. Daí você já vai estar treinando para a futura prova de Anjo. Mas cadê a questão 2, Anjo? Aí você vem aqui, ó, acompanha com o mouse, próximo. No próximo tá lá, resolução da questão 2 aqui. Você clica aqui para anexar. Sabe aquela foto que você tirou da resolução da questão 2? Você pega e anexa ela aqui. Dá um OK, salva e já chegou para o Anjo a resolução da questão 2. Tá bom? Essa vai ser a sua atividade de hoje, treinar para a futura prova. Mas não tem questão 3? Tudo bem, bro. Vem aqui, ó, acompanhe lá. Aperta aqui. Ah lá, anexar a resolução da questão 3. Anexa aqui e coloca a foto aqui que você tirou. Não eram 3 questões, você tirou a foto e enviou aqui, dá um OK, concluiu a lição. Você terminou a lição, acabou, já chegou para o Anjo isso aí. O que surgiu com outros alunos? Alguns alunos perguntaram assim para mim, Anjo, de outras salas: Anjo, eu posso resolver futuramente, ou essa simulação de prova, tirar uma foto só dos 3 exercícios? Pode, brozinho. Na verdade, o Anjo dividiu em 3 partes para aluno que tem letra grande e que não coubesse as 3 questões numa foto só. Se você tirar numa foto só, você vai fazer assim. Você tira a foto da resolução da questão 1, questão 2 e questão 3 numa foto só, por exemplo. Aí você vai anexar, quando você for anexar, aqui ó, iniciar. Você já anexa aquela foto aqui. Mas aí tá pedindo para colocar a questão 1, Anjo. Não tem importância. Você coloca a questão 1, questão 2 e questão 3 numa foto só. Dá o OK. Aí, quando você for no próximo, para a plataforma te dar 100% de aproveitamento, se bem que o Anjo não vai usar essa pontuação da plataforma, ele vai corrigir a prova com a nota dele, de acordo com o que você fez lá na prova, tá bom? Mas daí você vem na resolução da questão 2, lembra que você colocou as 3 questões numa foto só? Você escreve aqui, ó, alguma coisinha tipo assim: a questão 2 encontra-se junto com a questão 1. E não precisa pôr mais nada. Você escreveu isso, a plataforma já te dá OK para te dar 100%. Aí você vai na próxima, na 3. Lá na questão 3, você digita aqui: a questão 3 se encontra junto com a questão 1. Na primeira foto, alguma coisa assim. Escreveu alguma coisinha e deu OK, a plataforma já viu que você fez e dá 100%. Então, quantas opções você tem para entregar hoje à tarde essa simulação de prova para Anjo, para você fazer da maneira correta quando tiver a prova? Você tem 2 maneiras. Ou você faz a simulação da prova e tira foto de cada questão separadamente e envia por anexo aqui, como eu fiz no tutorial, cada questão no lugar que deve ser colocada. Ou se você quiser, pega aquela folha inteira que está resolvida as 3 questões, tira uma foto só, envia na questão 1, e na questão 2, onde era para enviar a questão 2, você escreve: está junto com a questão 1. E na questão 3, está junto com a questão 1. E não precisa colocar ela de novo. Dá um OK para ele ver que você deu 100% de aproveitamento na plataforma. Porque se você usar só anexar a resolução da questão 1, ele imagina que você não fez a 2 e a 3. Você vai lá e só escreve alguma coisinha, para mostrar que a plataforma não vai ver se você fez ou não, só vai ver que você entrou lá. Tá bom, brosito? Então agora a tarefa é com vocês. Se der tempo de começar agora, começa, ou se tiver algum tempinho ainda, porque não falta um tempo ainda para começar a aula do outro professor. E se não tiver, à tarde você pega, entra lá, vê a simulação da prova, imprime ou dá uma olhada numa folha, resolve, tira uma foto da resolução, vai no lugarzinho que Anjo deixou, que é para você anexar, e envia para Anjo, e sua tarefa de hoje está cumprida. Eu vou dar um positivo por essa tarefa que você fez, que foi a simulação da prova. Tá bom, brosito? Nossa, brosito do céu, estava esquecendo da senha, aquela senha que você vai colocar lá, quase que eu esqueço. Para você provar que você assistiu a videoaula do Anjo e o Anjo dá um positivo de participação nessa videoaula, você vai escrever lá no reservado do Anjo no WhatsApp. Nesse momento você pode dar uma olhada nele, que ele está ali na sala Zoom, ele está sentado ali na poltrona dele com o celular na mão. Por quê? Porque você vai enviar no reservado dele no WhatsApp a palavra, anota aí,
esperança e o dia do seu aniversário. Por exemplo, o anjo faz aniversário dia 29 de setembro. Então eu colocaria esperança 29. Não precisa colocar o mês e nem no caso o dia, tá? Só coloca o dia da semana que eu falo. Nem o ano. Só coloca lá esperança e o dia do seu aniversário. Se você fez aniversário dia 17, esperança dia 17. Você fez dia 15, esperança dia 15. Então a palavra-chave que você vai colocar lá no reservado do anjo do WhatsApp, para ninguém ver que você colocou e para provar que você assistiu essa videoaula durante o horário da aula do anjo, que você está tendo aula com o anjo, é a palavra esperança e o dia na frente do seu aniversário, tá bom? Tô esperando lá a senha para dar um ok para você dar um positivo porque você assistiu a videoaula. Mas tem que enviar no horário da aula do anjo aí no Zoom. Tá bom, Brositio? E com isso eu encerro essa videoaula. Fica com Deus e não esqueça, anjo ama vocês. Isso é tudo, bem, pessoal.